Olá, meus amigos, tudo bom? A pedidos, hoje eu vou fazer um vídeo para o pessoal que está começando na eletrônica, né? Uma coisinha bem básica. De início, já aconselho que nunca pegue um equipamento de um valor elevado ou de um cliente, porque a eletrônica não é tão fácil como se imagina quando está aprendendo, né? Você pega um equipamento mais em conta e começa seus estudos, sua prática aí. Uma das coisas, a princípio, uma das coisas bem importantes, eu trabalho com micro também, trabalho com micro peças também, né? Assim, vou dar algumas dicas para quem está começando. Você pode, com o próprio celular, pode ver a placa bem pequenininha, né? Componente bem pequenininho. Você pode fazer um microscópio através do celular, né? Ó, uma lentezinha, você cola no celular e dá o zoom, né? Como só a gente sabe que é difícil dar o zoom, tá vendo? E é porque está sem zoom. Quando você dá o zoom, você começa a ter detalhes. Isso é um dos princípios, né? Porque muita solda você só vai conseguir dar com a lente ou com o microscópio, então fazendo essa adaptação. Segundo passo, um ferro de solda, o bom é que ele esteja aterrado. Porque já aconteceu de muitas vezes eu soldar ou amigos meus soldarem peças e de repente a peça queimou. Imagine só, a mão com estática queima a peça, imagina o ferro de solda com microvoltagem. O que é que você pode fazer? Eu vou mostrar aqui com a estação. Apesar que eu tenho um ferro ali, mas agora eu trabalho com a estação. Eu vou mostrar uma coisa bem básica a vocês. Vocês enrolam um fiozinho aqui, ó, na carcaça do ferro de solda, decapa o fio, enrola, estica. E normalmente eu boto ele sempre no pé da mesa e molho o local ali um pouquinho. Isso aí não é aterramento, deixando bem claro, isso aí não é aterramento, isso aí não é contra-choque. Isso aí é para aquela carga indutiva que está no ferro de solda, ela ir para a terra, né? Aí o ferro de solda ele fica neutro. Aí você pode soldar qualquer peça sem o perigo de queimar. É uma segunda dica. Terceira dica: sempre quando você estiver soldando ou tocando nas peças, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você deve estar numa cadeira de madeira, de plástico, de madeira como eu estou com essa aqui, e os pés nunca podem estar tocando no chão. Ou você está com calçado de borracha, ou uma madeira embaixo você esteja pisando em cima, ou então os pés encostados em outra cadeira. Isso vai evitar muito problema. Partindo aqui para a placa, quando você tem um equipamento que ele não acende, ou tem qualquer outro tipo de defeito que você não tem uma análise ainda, o bom era você conhecer cada estágio da placa, mas para iniciante isso fica mais difícil, né? Você vai conhecendo com o tempo. Primeira coisa, testar a fonte de alimentação, pilha, bateria ou a própria fonte mesmo, né? Que é a fonte de 220 para a voltagem do equipamento. Começa daqui, ó. Tá vendo? Uma fonte. Uma fonte ela engana muito. Esse equipamento mesmo aqui, não esse aqui é outro problema. Isso aqui é saída de vídeo. Vários clientes me ligam dizendo que o equipamento tá dando loop infinito, reiniciando, né? Aí eu já mais ou menos imagino que seja. Aí levo logo uma fonte. Quando eu chego lá, troco a fonte, o equipamento volta ao normal. Mas se você medir essa fonte, ela vai estar dando 12 volts. O equipamento é 12 volts, ela vai estar dando 12 volts. O problema é que ela não está dando amperagem. Aqui dentro existe o capacitor de filtro, que é o maior capacitor da fonte. Ele seca ou ele estoura, como eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, com certeza ele não vai dar a amperagem correta, né? A princípio, tem um equipamento com defeito, troca a fonte pela uma fonte que você realmente tem a certeza que ela está boa. Não funcionou, segundo passo, abrir o equipamento, conectar a fonte, medir dentro, ver se a fonte ainda continua com os 12 volts ou os 12 volts parou, né? Entrou um curto, falando uma palavra bem conhecida, fechou um curto, né? Aí se fechou um curto, você vai trabalhar em cima dessa área da fonte principal aqui, que é a fonte primária,
para saber de onde vem um curto, né? Você tira a fonte, quando mede de fora ela está funcionando. Quando você coloca que mede, não tem tensão no pino da fonte. Sinal de curto nessa região da entrada do pino, né? Segundo passo. Vamos imaginar que você colocou, a tensão está normal, não tem curto. Você, a princípio, você vai começar a medir se tem peças esquentando ao redor. Aqui, ó. Toca aqui. Normalmente você sempre toca com o dedo aqui, ó. Tem espaço que não dá, você toca aqui, ó. É onde entra justamente para você não estar com o pé no chão. Porque você pode estar tocando aqui e com o pé no chão você pode levar um choque, ó. Apesar que é 12 volts, mas tem acontece que dá choque. Quando ela tem defeito, né? Quando ela tem defeito ela dá choque, algumas fontes importadas ela dá choque. Não é o correto, mas é um defeito também, né? Aí você, a princípio, isso aqui, ó. Olha a placa do outro lado. Tá vendo? Se não tiver componente quente, aí você vai para o segundo estágio. É onde vai entrar a montagem que você vai fazer aqui, ó. Vai medir, vai observar se existe solda fria. É bom você estudar sobre solda fria. Solda fria, aqui eu não tenho nenhuma. Mas solda fria normalmente é uma solda rachada. Ela não está completa, ela está rachada em algum lugar aqui, ó. Aí é chamado solda fria. Em alguns casos você bate um componente e volta a funcionar. E você acha que é alguma outra coisa, uma indução que você está dando com o dedo, e muitas vezes é a solda fria. Eu aconselho que você, principiante, estude o que é solda fria. Terceiro passo, verificar se há componentes estufados ou carbonizados, né? Tá vendo? Aqui nenhum. Ou então corrosão na placa ou nos componentes. Uma corrosão é fácil conhecer, pessoal. Você vai observar em alguns pontos aqui, ó, por exemplo, aqui, se fosse aqui, deixa eu pegar uma pinça aqui. Se fosse aqui, ó, se fosse aqui uma corrosão, isso aqui está esverdeado, bem esverdeado mesmo, com um pozinho e uma certa elevação aqui na placa, ó. Aí você pega uma agulha, uma chave bem fininha e começa tirando devagarinho aquela corrosão. Limpa a placa bem limpinho, tem um limpa-contato, né? É bom sempre estar limpando a placa, ó. Eu aconselho sempre estar limpando a placa. Uma observação: se você perceber uma corrosão aqui, você vai tentar ver se tem continuidade com o multímetro daqui para o outro lado, ó. Tá vendo? Ó? 4 furos. Esses 4 furos vão estar aqui, ó. Eles aqui, ó. Tá vendo? Aí você mede a continuidade daqui para aqui, para saber se a corrosão não interferiu na placa, né? E você fazendo todos esses testes e não obtendo nenhum êxito nessa pesquisa que você fez, e o equipamento continua com defeito, aí você já vai para a parte que é uma parte mais difícil, né? Já é um estágio mais avançado, que é medir a tensão a partir da fonte, de onde a fonte é conectada, e seguindo essa tensão, ver onde é que ela chega. É um macete para isso também, né? Deixa eu ver se eu tenho outra placa aqui. Deixa eu pegar a placa aqui, pessoal. Uma placazinha bem básica aqui. Pronto. Ó, um macete que é bom você fazer o seguinte, ó, tá vendo? Muitos capacitores eletrolíticos. O que é que você pode fazer? Com o multímetro, na escala de resistência, a princípio também é bom você estudar bem multímetro, que é multímetro, né? Funções do multímetro, coisa e tal. Um macete que eu sempre faço aqui é medir curto nos estágios seguintes da placa. O que eu posso fazer? Coloco o multímetro nesses dois pinos, que é o pino do capacitor. Um capacitor eletrolítico, ele é polarizado. Capacitor eletrolítico, diodo, transistor, eles são polarizados, ele tem uma forma certa de trabalhar. Um resistor é de qualquer lado. Um capacitor cerâmico é de qualquer lado também, um poliéster é de qualquer lado. Aí você vai trabalhar na pesquisa em cima desses componentes aqui polarizados, ó. Você vai botar o multímetro daqui para aqui. Ele dá a princípio uma escala média, né, baixa, e vai ao infinito.
Então significa que não existe curto. Se de repente você botar o multímetro num capacitor desse, num diodo, e ele der um curto, ela apresentar zero de resistência. Deixa eu mostrar aqui. Zero de resistência. Ó, tá vendo? Aqui indica que está aberto. Quando eu fechar o curto aqui, ó, vou botar aqui no diodo, ó, tá vendo? Resistência nenhuma. Tá dando 0.2, isso é questão de bateria. 0.2 já significa que existe um curto, ó, 0.1. Tá vendo? Se você botar de uma escala de 1000 e poucos volts, 1000 e poucos ohms, e de repente ele variando e ficar assim, então significa que não tem curto. Tá aberto, tá normal, né? Não existe um curto. Se ele fizer isso aqui, ó, depois da medida, isso aqui é um curto. Aí você já vai trabalhar naquela área próxima ao capacitor. Você vai fazendo todos esses componentes, ó, capacitor, diodo, tem um diodo aqui, ó, SMD. Se você medir daqui para aqui, ele dá uma resistência infinita. E medindo ao contrário, ele vai dar uns 600 ohms, mais ou menos 600 R, como muita gente diz também. Mas se ele der 001, tudo zero, então significa que tem um curto. Aí você vai medir ele e mais os componentes periféricos que tiver na área. Mas vamos lá que você mediu toda a placa, não existe curto. Aí você vai medir os transistores também, que é importante. Os transistores. Tem transistor amplificadores, tem transistor reguladores, tem transistor aviador. O importante é você conhecer um pouco as peças também que você está trabalhando, né? Não adianta você estar medindo sem conhecer nada. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. Se você mediu esses transistores. Quando eu tenho dúvida, é que todo técnico que ele tem alguma dúvida. Quando eu tenho dúvida em relação à resistência da peça, eu pego uma peça bem parecida, ou igual mesmo, e meço ela fora do circuito. E depois eu comparo com a que está no circuito. Mas também levando em consideração que você medindo ela no circuito, ela não dá a mesma resistência que fora do circuito. A gente tem uma base, né? Tem uma base, mas não é preciso. Porque além de você estar medindo esse componente, você está medindo os demais que estão aqui, ó. Eles estão influenciando em cima dessa peça. Entendeu? Aí, como eu estava dizendo, você vai seguindo aqui, ó, tensão. Tensão de entrada, 12 volts. Aí você vai vendo até onde essa tensão chega. Se a partir de determinado componente ela não passou, possivelmente tenha um defeito naquela região. Entendeu? Levando em consideração que alguns componentes eles só chaveiam através de um pulso. Por exemplo, a tensão chega até aqui. Imaginar, né? A tensão chega até aqui, nesse transistor. Daqui ele não passa. Mas muitas vezes eu dependo desse processador aqui, ó, para poder ele dizer ao componente que entre si eles conversam, entendeu, pessoal? Esse componente, essas placas digitais hoje em dia, as peças entre si elas conversam, uma linguagem bem simples. Antigamente você ligava um equipamento desse, se houvesse um curto aqui, eles não conversavam, ele mandava a tensão direta, aí ia estourar o componente lá na frente, ó. E às vezes esfumaçava a placa aqui, ó, era um estrago tremendo. Hoje em dia os componentes conversam entre si, numa linguagem assim bem para você entender. Se tiver alteração em alguma área, o processador diz aqui a fonte, ó, não chaveia não que tem alguma coisa errada lá na frente. Então você vai ter que trabalhar em cima de algum erro que tiver. Um capacitor alterado, um resistor aberto, alguma coisa parecida, né? A dica principal é essa. Primeiro, trabalhar com segurança, né? Nunca pegar equipamento de cliente para fazer esses testes que é problema. Lá numa feira, comprar peça, um conhecido, ó, tá com o equipamento parado, vai jogar, vou, então me dá para eu trabalhar, para eu estudar. É o correto. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço um novo vídeo e solto aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Até mais.